irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estou aqui convidando você a participar de mais um culto a Deus. Primeiro dia da semana. Temos muito a oferecer a Deus, porque Ele tem nos dado muitas coisas. Ele tem nos livrado, Ele tem estado conosco. E agora, Deus está presente. Com certeza, o Senhor está aqui. Atos 10, versos 33 diz assim: Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Vamos oferecer este culto com alegria, com nosso coração calmo. Vamos orar, louvar e ouvir o que Deus tem para nos falar no dia de hoje. Então, tenhamos todos um bom culto. É o Senhor e me digo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Irmãos queridos, vamos estar orando, entregando as nossas aflições ou a nossa gratidão ao Senhor nesse instante? Vamos orar. Senhor amado, Senhor querido, Senhor maravilhoso e precioso, nós te adoramos, nós te amamos, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome na nossa vida, ó Deus. E nesse instante de gratidão, de oração, nós queremos depositar no teu altar tudo quanto nos preocupa ou nos chateia, tudo quanto, Senhor Deus, não é do teu agrado. Muitas vezes sofremos com coisas banais, ó Deus, mas nós queremos que o Senhor tome conta das nossas vidas, abençoe os lares enlutados, os lares adoecidos, os lares com desemprego, com falta, que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades. Nós temos um coração agradecidos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, mas clamamos mais uma vez a Tua misericórdia para que o Senhor possa estar perdoando, aceitando no Teu altar a gratidão do nosso coração. Louvamos o Teu nome que é santo, te suplicamos o perdão para as falhas e pecados, pois oramos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém a todos.
Olá, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia! Vamos a mais um personagem que temos estudado aos domingos de manhã. Hoje, o nosso personagem é Noemi. Recentemente, dia 2 de janeiro deste ano, nós estudamos o personagem Boaz e falamos sobre Noemi, mas naquela ocasião ela não era a personagem principal e não demos ênfase às atitudes dela ou às lições que aprendemos com ela. Mas hoje vamos voltar os nossos olhos para esta personagem belíssima, cuja história está relatada no livro de Ruth, um dos livros históricos com apenas 4 capítulos, que narra uma das mais belas histórias de amor registradas na Bíblia. Então eu convido você a participar desse estudo, dessa personagem, cujo significado do seu nome é amável ou agradável. E ela viveu no período dos juízes em Israel. Ela era esposa de Elimeleque e mãe dos rapazes Malom e Quilion, e formavam uma abastada e distinta e nobre família que morava em Belém. Vamos à nossa história. Eu espero que você aproveite a forma como ela será contada e que fique claro, como a nossa personagem de hoje agiu, para depois trazermos as lições que aprendemos com ela. Nossa personagem de hoje, ela residia em Belém. E ela era casada com o Elimeleque e teve 2 filhos com Elimeleque, Malom e Quilion. Acontece que naqueles tempos havia uma escassez muito grande de comida em Belém. E por conta disso, a família resolveu ir morar em Moabe, uma outra cidade. Nessa cidade havia fartura de alimentos e por isso então eles foram para lá. Acontece que estando lá, faleceu Elimeleque e Noemi ficou com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que se casaram com Ruth e Orfa. Mas passou mais algum tempo, aproximadamente 10 anos, também seus filhos Malom e Quilion faleceram. Assim, Noemi ficou viúva na cidade de Moabe, com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Aconteceu que em Belém a situação se restabeleceu e Noemi resolveu voltar para Belém, porque agora já tinha comida lá e ela não tinha mais nem seu marido e nem os seus filhos vivos. Nada mais a segurava em Moabe. As suas noras vieram atrás dela, tanto Ruth quanto Orfa, querendo acompanhar Noemi de volta para Belém. E Noemi insistiu com elas: vão de volta para Moabe. Eu vou sozinha para Belém, porque eu não tenho mais filhos, eu não tenho como ter filhos. Vocês querem vir comigo achando que eu vou poder dar alguma coisa para vocês? Eu agora não tenho mais nada, voltem vocês para suas casas. Orfa resolveu voltar para Moabe, mas Ruth insistiu em ir com a sua sogra Noemi. E daí, neste momento, um dos relatos mais bonitos de amor da Bíblia, que está relatado no livro de Ruth, e foi retratada por diversas canções, o cântico de Ruth para sua sogra Noemi. E Ruth diz: por onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o que o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Diante desse discurso maravilhoso, Noemi então volta para Belém, juntamente com a sua nora. E agora então Noemi, velha, viúva e com a sua nora, chegam a Belém numa época de colheita. E a Ruth sai para procurar um trabalho. E qual é a surpresa? Ela vai trabalhar justamente na plantação de Boaz. Que mais adiante, Ruth fica sabendo então que ele era um parente distante de seu esposo Elimeleque. Bom, Ruth trabalha aqui juntamente com Boaz na colheita e com isso Noemi tem um plano, uma estratégia de aproximar Boaz de Ruth
esse plano deu certo e desta união, então, de Boaz e Ruth, nasceu o seu netinho, Obed, que trouxe muita alegria para seus pais Boaz e Ruth e especialmente para agora, então, a vovó Noemi. Esse bebê é entregue aos cuidados de Noemi para que ela cuide dele e o crie. E assim, Noemi restaura sua alegria e é reconhecida por toda a sociedade como uma mulher abençoada, porque tem a sua nora, Ruth, que vive com ela, e agora o seu netinho, Obed. Bom, a história completa, com todos os detalhes, os irmãos podem ler no livro de Ruth. Já havia feito esse convite para que nós lêssemos o livro inteiro, são apenas 4 capítulos, muito rápido, uma história muito encantadora, então fica o convite para que vocês façam a leitura do livro inteiro. Vamos então às lições que aprendemos com Noemi. A primeira lição que aprendo é que devemos ser pessoas de fino trato. O texto diz: Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Que texto lindo, não é? Os irmãos devem se lembrar, né? A nossa primeira lição, então, é que com Noemi aprendemos que devemos ser pessoas de fino trato. Mas essa ideia não é original minha. Os irmãos devem se lembrar que o pastor Elias trouxe uma mensagem e foi ao nosso canal no YouTube no dia 10 de outubro de 2021. E a mensagem era sobre o cristão de fino trato. Quem não assistiu, vale a pena assistir, eu recomendo. O vídeo está disponível. E naquela ocasião nós aprendemos que o cristão deve ter características que façam que ele seja pessoa desejável na sociedade, que contribua para que a nossa sociedade seja melhor e que torne mais reconhecido o reino de Deus. Essas características que o pastor Elias nos trouxe, também nós encontramos em Noemi. As características são mansidão, bondade e moderação verbal. Bom, Noemi tinha o significado do seu nome, era amável e agradável. É importante lembrar que naquela época as pessoas elas não recebiam um nome logo que nascia, não existia o registro no cartório, né? Hoje as crianças já saem da maternidade até com o RG, mas naquela época as pessoas eram reconhecidas como o filho do ciclano ou da região tal. Então eu seria reconhecida a filha do Elias e da Iracema, que moram ali na chácara Mafalda. Então as pessoas elas recebiam o nome depois que elas já demonstravam alguma característica da sua personalidade. Então, esse nome dado a Noemi é porque ela era uma pessoa com essas características e ela era assim reconhecida, uma pessoa amável e agradável. Vejam, esse nome, me parece bastante justo ela receber esse nome pela forma como a gente vê a relação dela com as suas noras. Falar em sogra, genro, nora, culturalmente nós temos alguns preconceitos nessas relações aí. Não é comum, ou na verdade nossa cultura popular diz que não é muito comum sogro se dar bem com nora ou sogra com genro. Existe aí talvez uma dificuldade,
de relacionamento nesses níveis familiares, talvez pela competitividade, de atenção, ou pelo medo de perder um espaço, ou por medo de ser rejeitado, ou de não ser aceito. Então isso é muito comum nós vemos. Mas vejam que na relação de Noemi com as suas duas noras, tanto Orfa quanto Ruth, havia um relacionamento de muito afeto. Primeiro nós percebemos nas palavras bondosas de Ruth, nas palavras bondosas de Noemi, como ela tratava as suas noras. Elas a chamavam por filhas. Vejam minhas filhas, filhas. Então a gente percebe que havia uma palavra bondosa, um jeito manso de lidar com as suas noras. Nitidamente também a gente percebe a preocupação de Noemi com o bem-estar das suas noras. Noemi já sabe que ela não tem mais o que oferecer a Ruth e Orfa. Ela já é idosa, ela não tem mais filho, ela não pretende, ela nem poderá mais ter filhos. E ela percebe que ela vai ser um fardo. Eu vou ficar aqui em Moabe, que não é a minha cidade, sem marido, sem filhos, vou ser um fardo para as minhas noras, elas vão ter que cuidar de mim e eu não quero isso, eu quero que elas sigam com suas vidas, que elas casem novamente, que elas tenham filhos, que elas não se preocupem comigo. Isso mostra, né, uma tamanha bondade com essas mulheres. Ela não queria ser um fardo para as suas noras. Eu acho muito bonito, né, a forma como elas se tratam e a relação, e depois, como eu falei na história, né, um dos cânticos mais belos de amor registrado e até cantada, né, os irmãos de antigamente vão se lembrar da música do cantor Luiz de Carvalho, que cantava uma canção com esse texto, né, a canção de Ruth para sua sogra Noemi. E um registro dessa história de amor e a forma como elas se relacionavam, e deve nos inspirar essa forma, né? Esse fino trato que Noemi tem com suas noras deve nos servir de inspiração. Eu acho muito bonito quando o meu cunhado, Josh, que é americano, ele se refere a mim como irmã, porque do inglês, né, o cunhado é a cunhada é sister-in-law e o cunhado é brother-in-law, e sogro e sogra, mother and father-in-law. E eu acho muito lindo quando ele diz essa palavra, né? Irmã, pai, mãe, tem um peso nessa fala. E nós devemos aprender com Noemi a como tratar essas pessoas de forma fina, de forma gentil, de forma educada. Eu convido, né, nós a nos tratarmos assim, dessa forma. Que tal, né, nós que somos sogras ou genros e noras, também se referirem aos seus entes queridos, né, como irmão, como irmã, como filha. Essa semana eu tive uma experiência tão simples, irmãos, tão simples, mas num contato que eu tive com uma irmã da nossa igreja, e ela falou, eu te amo, e eu falei, eu te amo, minha irmã, né, minha amiga e minha irmã. E essa palavra irmã tem um peso muito forte. Então, que nós possamos nos relacionar dessa forma fina, desse trato, né? Não com xingamentos, mas com palavras doces, mansas e bondosas, assim como deve ser um cristão de fino trato. Então, com Noemi, aprendemos que devemos ser pessoas de fino trato, assim como nós aprendemos na mensagem do pastor Elias. A segunda lição é que, com Noemi, aprendo que devemos ter visão e nos planejar para o futuro. O texto diz, onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Vocês se lembram da história? Noemi vai trabalhar justamente nos campos de Boaz. Boaz fica admirado com a presença de Ruth, ela se destaca, né?
Ela já chamava atenção, primeiro por ser estrangeira, por ser viúva, por ser mulher, e Boaz dispensa a ela uma atenção mais especial, deixa que ela fique lá, pede aos funcionários para deixarem cair de propósito ali algumas espigas para ela colher. E quando Ruth volta desse primeiro dia de trabalho nos campos de Boaz, Noemi se exalta e se alegra de saber que justamente Deus tinha providenciado para que Ruth tivesse esse contato com Boaz. E se lembra, né? Ele é um possível resgatador. Vocês vão se lembrar da lei do levirato, como a gente já falou em tantos outros personagens, a irmã Bernadette já explicou, que a única forma de Noemi ser resgatada seria por um casamento de um parente próximo, mas ela era idosa, ela não poderia mais ter filhos. E vocês também devem se lembrar, porque já falamos aqui, porque antigamente o valor da mulher se resumia na capacidade dela de procriar. Quem é que ia querer investir numa pessoa que já não tinha mais idade para procriar, não é? Então, o futuro de Noemi era muito triste se não houvesse um resgatador, né? Ela apresentava as piores características sociais de uma pessoa. Era viúva, mãe de filhos mortos, idosa, não tem mais idade reprodutiva, não tem mais força para o trabalho. Além disso, ela tinha deixado a sua terra, ficou um tempo longe, volta como estrangeira, né? Tanto é que as pessoas falam, quem é? É a Noemi? É a Noemi? Ela volta muito triste, amarga, amargurada, tanto é que ela não quer mais ser chamada de Noemi, amável, agradável. Ela diz que ela deve ser chamada de Mara, né? Que significa amarga, porque ela sente que Deus a castigou por ter deixado o seu povo e ter ido para Moabe, e ela volta assim, humilhada. Mas ela enxerga uma possibilidade. Ela tem uma visão do futuro e ela enxerga uma única oportunidade, que era de ter um resgatador. Não por ela, mas por Ruth, que era uma mulher nova e que poderia, que estaria em idade reprodutiva e poderia fazer um bom casamento. Pela providência divina, Deus providencia esse primeiro contato com Ruth e Boaz. E aí ela tem uma ideia, né? Ela olha lá no futuro e ela pensa, é nessa oportunidade que eu tenho que me apegar. E criativa, né? Estrategista, muito criativa. Noemi tem uma ideia e fala para Ruth, olha, é a nossa possibilidade, Boaz é o nosso resgatador. Mas não vai ser de qualquer jeito que isso vai acontecer. Noemi indica o horário certo para que haja um encontro entre Ruth e Boaz. Ela indica o horário certo, é à noite. A forma certa, olha, vai lá, não vai chegar de qualquer jeito, você vai se perfumar, você vai tomar um banho, né? Você vai chegar perto, mas sem se entregar. No lugar certo, na eira, onde Boaz estava sozinho. No momento certo, tinha que esperar Boaz terminar de comer, terminar de beber, estar totalmente saciado. E aí sim, Ruth se aproximaria de Boaz. Sabendo do caráter de Boaz e do de sua nora, Ruth, Noemi fica tranquila e fala para Ruth, fica tranquila, Ruth, vai dar certo, porque Boaz é um homem justo e honesto e ele vai fazer o que tiver que ser feito. E o que tinha que ser feito justamente era que Boaz viesse resgatar Ruth e, consequentemente, Noemi, como nós já vimos na história passada, né? na outra lição sobre Boaz. Noemi poderia ter simplesmente se acomodado à situação de estrangeira, viúva, pobre, amarga, terminar daquele jeito para sempre, dependendo de alguém que ajudasse as viúvas e os estrangeiros, porque a lei assim obrigava, né, que as pessoas dessem assistência a essas pessoas. Ela poderia viver para sempre naquela condição, mas ela enxergou uma oportunidade, ela não ficou presa à sua condição atual, que era uma condição limitada. Ela abriu os olhos, enxergou uma oportunidade e ela agiu. E porque ela agiu no momento certo e da forma certa, esse evento, esse encontro de Boaz com Ruth, foi o que tirou essas mulheres daquele triste fim, né? Não teria outra forma delas serem resgatadas.
estar atento a oportunidades, aguardar o momento certo de agir. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, diante de muitas situações da nossa vida, para mudar o rumo da história. A história está acontecendo, mas se a gente fechar os olhos e não olhar e não pensar no futuro, a gente vai ficar sempre estagnado. Noemi, apesar de já ser idosa, ela não ficou estagnada, parada. E eu quero aqui de novo, né, porque em outros momentos eu já fiz elogio à minha mãe, a irmã Iracema, né, os irmãos conhecem, porque ela não para. Ela não para, ela está sempre querendo produzir, né? Ela com 77 anos, ela resolveu fazer uma pós-graduação e ela é um exemplo, né, de pessoas que entendem que enquanto tem vida e tem futuro, eu tenho que produzir, eu tenho que olhar lá para frente, né? Não ficar estagnado naquela condição que eu estou hoje. Né? E às vezes a gente vê tantos jovens, né, já achando que já está tudo, né, finalizado, tudo concretizado. Não, olha para o futuro que tem muita coisa para acontecer. Então ficar apenas de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, dificilmente vai fazer com que nós saiamos do lugar e mudemos o rumo da nossa história. É necessário, assim como Noemi teve, termos visão e nos planejar para o futuro. A terceira e última lição, com Noemi aprendo que o melhor ainda pode estar por vir. O melhor ainda pode estar por vir. O texto diz: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, e esse foi pai de Jessé, pai de Davi. Agora, Noemi e Ruth já haviam sido resgatadas. Isso já era muita coisa, não é? Já a condição delas já estava mudada, elas já não precisavam viver humilhadas, né? Como eu disse, a família de Noemi e Elimeleque era uma família distinta, era uma família de posses, mas agora ela já tinha conseguido resgatar, né, o nome da sua família, então até aí já estava tudo muito bem, não é? Mas vejam, ainda não era o fim, não era o último dia da história de Noemi, ainda tinham coisas para acontecer. E o melhor ainda viria para ela. Agora, Ruth e Boaz têm um filho, e esse filho é entregue justamente aos cuidados de Noemi. Ou seja, ela tem em seus braços e passa a ser responsável pela sua criação. Essa é a ideia que o texto dá, que Noemi é, pela lei, a responsável, né, a tutora desse menino, de Obed. E aquela condição dela de vergonha, de amargura, ela passa por completo. Ela tinha tido 2 filhos, os 2 faleceram. Ela era viúva e agora ela tem um netinho nos braços. Vocês que estão me vendo aqui com esse sorriso estão entendendo que alegria que é ter um netinho nos braços. O nome, né, da sua família é perpetuado, eles não vão ser esquecidos. A sociedade a reconhece, a chama de volta. Você é Noemi, é amável, é agradável, e ela é tremendamente honrada. Aos olhos humanos, Noemi estava destruída, privada de felicidade, mas nos planos soberanos do Senhor, ela voltaria a sorrir segurando no colo aquele que foi avô, né, do grande rei Davi, e com certeza a forma como Noemi educou Obed também teve influência na forma como Obed educou Jessé e, consequentemente, a Davi. Às vezes, uma história parece até que ela já está condenada, que tem um desfecho e já está decidido, já está traçado. Mas, às vezes, em alguns momentos também, talvez Noemi tenha se sentido como o rei Davi, mais adiante se sentiu escondido numa caverna, registrado lá no Salmo 142, tira-me dessa prisão que estou muito abatido. Às vezes a gente pode achar que a gente está preso ali naquela condição e aquele vai ser o nosso fim, mas sua vida não acabou? Ainda tem o amanhã? Deus ainda pode te dar o melhor da sua vida. Apesar dela ser idosa, ela não tinha perdido, né, a visão do futuro, mas ela não imaginava o que estaria por vir. Com essa história, entendemos que Deus tem plano para as nossas vidas, ainda que pareça que nosso destino já esteja definido.
Mas Deus pode mudar toda e qualquer projeção que nós temos para o nosso futuro e nos surpreender com algo tremendo e maravilhoso, tal como foi Noemi. No caso dela foi um neto, mas podem ser tantas outras bênçãos que Deus pode ter reservado para você. Não é o fim. A sua história ainda não está completa. Ainda não terminou. Deus continua a agir. Porque Deus faz assim. Deus age na história da humanidade, Ele age nas nossas histórias particulares, na vida da Irene, na vida do André, na vida da Silvia, da Maria José, da Bernadette, da Estela, da Solange, da Ana Pidilepa, da Débora, da Cibélia. E agora os nomes me vêm, né, do irmão Otoniel, e os nomes me vêm à mente. A nossa história não está terminada, ainda não temos o ponto final, né? E Deus está intervindo nela e o melhor ainda pode estar por vir. Esse agir de Deus, né, na vida de Noemi refletiu em toda a história. O seu filho neto, né, filho neto Obed, foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi, a linhagem da qual nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. E o melhor da vida de Noemi impacta ainda no melhor da minha vida e da sua vida, que é Jesus Cristo presente nos nossos corações. A tristeza, a amargura não foi o fim de Noemi. E assim como não foi o dela, também Deus pode modificar o seu estado de tristeza, de amargura, de doença, de abandono e te trazer para um estado de alegria, de amabilidade e de estabilidade. Concluindo, a linda história de amor relatada no livro de Ruth, que nos traz essa mulher impressionante, chamada Noemi, é uma mulher amável e agradável, de fino trato, que soube se relacionar bem com suas noras, usou a sua visão estratégica e soube agir na hora certa, e com isto ela foi surpreendida com o melhor de Deus para a sua vida. Irmãos, que Deus nos ajude a ficarmos mais atentos à forma como nos relacionamos com as pessoas, tratá-las com mansidão, com bondade, com palavras adequadas e sermos gratos a tudo o que Deus faz nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que dê um bom dia a todos e que a palavra de Deus fique no seu coração e que possa trazer aquilo que for necessário para que possamos viver de uma forma melhor, honrando, louvando e glorificando o nosso Deus. Um grande abraço e um beijo a todos. Vivo de
É maior que a minha iniquidade.